Trago aqui para você 10 formas de você realmente ajudar os alunos que têm dificuldade por aí na sua escola. Agora, roda a vinheta e bora entender como é possível ajudar os seus alunos em 10 momentos diferentes e importantes dentro da sua escola, fazer com que o seu aluno saia daí feliz, satisfeito e o melhor, melhorando os resultados dele em relação à aprendizagem e até o emocional. O primeiro ponto mais interessante dentro de todo o processo, mas não o mais importante, é que você aprenda a monitorar, identificar e criar situações que sejam fundamentais aí para que você realmente entenda em que nível esse aluno está. Então, implementar processos para conseguir identificar e avaliar precocemente esses alunos que de alguma forma apresentam dificuldade na aprendizagem é fundamental para que você consiga um resultado surpreendente por aí. Isso pode envolver observações da sala de aula em que você esteja presente. Isso pode ser necessário de acordo com análises de diagnósticas, avaliações às vezes até formais, observações do dia a dia desse aluno, mas não é só isso. A sua percepção, aquele sexto sentido e a própria percepção dos educadores que estão em contato com esse aluno faz com que a gente consiga ter esse olhar. Um aluno que mostra uma diferença muito gritante em relação ao nivelamento da turma, aquilo que é esperado pela turma, a gente tem que acender uma luzinha, seja para mais ou seja para menos. São alunos que muitas vezes a gente tem que ter um olhar atento e especial. O segundo ponto que também é muito importante é o desenvolvimento de planos de ação que sejam individualizados. Muitas escolas chamam de PAI, né? Plano de ação individualizado. E por que que isso é tão importante? E você, enquanto coordenador ou coordenadora, tem um papel fundamental em relação a isso, porque é você que vai dar o tom disso, você que vai colocar os professores conscientes desta necessidade de um tipo de ação diferente para aquele aluno. Você vai poder trazer sugestões, orientações, percepções em relação a demandas desse aluno. Muitas vezes você fará um atendimento com uma família e dentro desse atendimento você pesca uma coisa ali, pesca outra coisa aqui, pesca outra coisa acolá, e aí você precisa, nesse momento, articular o pai para que você consiga fazer algo bem interessante para esse aluno quanto antes possível for. O terceiro é a formação e o apoio aos professores. Pensa que os professores muitas vezes estão ali habituados a dar a sua aulinha tradicional, sair de sala e o bonde continua andando, mas... E aí, Raquel, o que que eu faço? Os meus professores não entendem a importância de ter ali um trabalho diferenciado com os alunos que não estão caminhando bem e só querem deixar esse aluno fora de sala, sei lá, isso e aquilo. Olha aqui, pensa comigo. Se eu trago ideias, se eu trago sugestões, se eu começo a trazer uma comunicação estratégica com os meus professores, fazendo com que eles consigam resultados melhores com esses alunos, será que eles vão continuar querendo só a aulinha tradicional? Nananina, não. Eles vão querer momentos diferentes, eles vão querer mais, e vai chegar para você e falar: traz mais coisa diferente, Raquel, traz ideias, traz soluções que eu quero mais, porque a gente começa a ver resultados positivos, e isso é muito importante. Então, todas as vezes que você apoia os seus professores, todas as vezes que você oferece novas estratégias que trazem resultados positivos para a sala de aula desse professor, ele vai querer mais. Então, nesses momentos, eu sugiro que você traga mais estratégias, isso vai facilitar muito. Pensa numa coisa, alunos que têm dificuldade de aprendizagem, não necessariamente alguma questão real neurológica, mas alguma
dificuldade que às vezes tem até um cunho emocional. Imagina que esse aluno começa a deslanchar na disciplina do professor, ele vai ficar feliz? Claro que sim. Ele vai querer cada vez ajudar mais esse aluno? Claro que sim, porque ele viu o resultado, ele viu que ele está fazendo diferença. Então, a gente começa a gerar o desejo de ir cada vez mais além. E você pode fazer isso de uma maneira incrível, trazendo aqui um dia uma coisa, outro dia outra, uma sugestão aqui, falar que você fez isso assim assado, deu resultado, então a coisa vai caminhando bem. No quarto ponto importante aqui, a gente tem a promoção de ambientes de uma aprendizagem acolhedora e inclusiva. E como que eu entro nessa jogada, Raquel? Você entra nessa jogada trabalhando com seus educadores situações que sejam reais. Por exemplo, você percebe ali que teve um conflito na sala ou que teve alguma coisa assim, você pode usar um exemplo desses numa formação entre dois professores para que eles pensem juntos uma melhor solução para aquela situação. Você pode criar, você e o próprio professor, se não tiver um momento de formação para pensar uma nova estratégia. E você pode ir mostrando para esse professor que é o acolhimento e um espaço inclusivo real, ele vai transformando significativamente o espaço daquela sala de aula, melhorando os resultados. Às vezes, você está ali com um aluno que você precisa de mostrar um afeto, uma coisa assim. Às vezes o professor vê, depois você comenta com ele e fala: Nossa, toda vez que eu dou um abraço desse nesse aluno, ele parece que ele volta com mais ânimo para a sala. É verdade? Isso acontece? Não, acontece. Quando ele sobe aqui e volta para a sala, ele volta diferente. Ah, então vamos começar a tentar fazer isso em sala também? Vamos, então tá bom. Eu começo a trazer ideias, como eu já falei anteriormente. Aqui no 5, a gente traz a colaboração de profissionais especializados. Ai, Raquel, estou em escola pública, não tem verba para isso. Ou eu estou numa escola particular, mas petitinha, que também ninguém está nem aí para nada. Eu vou trazer profissionais especializados. Eu posso não ter a opção de trazer, mas eu tenho a opção do online. Olha isso aqui, vocês estão me ouvindo. Você pode buscar profissionais especializados que falem daquele assunto específico que você precisa e enviar para os seus professores o vídeo, assistir junto com eles, pensar ideias. Tá tudo bem. Você pode pegar uma fono ali que está trabalhando no fonema R e tem um aluno ali com dificuldade de falar o fonema R, por exemplo, e trazer ideias de exercícios que possam contribuir para esse aluno. Ai, mas o meu professor não é fono. Ok, mas eu vou trazer para aquele aluno um olhar diferente, uma possibilidade diferente. Eu vou criando estratégias dentro desse grande mundo digital que a gente vive hoje. É mais do que fácil você encontrar vídeos aqui que falem de conteúdos que tenham relação com aquele ponto específico que você deseja atuar no aluno. Um dos meus queridinhos é o item 6, comunicação efetiva com os pais e responsáveis. E por que que isso é tão importante? Porque eu preciso manter uma comunicação ativa com os pais, daqueles alunos que de alguma forma não estão desenvolvendo todo o trabalho que é esperado dentro daquele segmento, dentro daquela faixa etária. E nesse sentido, eu vou trabalhar com os pais uma comunicação mais contínua. Não, Raquel, mas os pais não estão afim de ir para a escola. Ok, liga. Oi, tudo bem? O senhor consegue falar 5 minutinhos comigo? Ah, claro. Então, deixa eu te contar um pouquinho como que tá por aqui. Ah, tá assim, tá assado, aconteceu isso, aquilo, blá, 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 blá. Como se você estivesse atendendo, mas claro, de uma maneira um pouquinho mais resumida. Pergunta em casa como tá, peça que o pai vá te dando feedbacks e você começa a construir uma parceria. Na hora que essa família começar a ver que você está se preocupando com o filho dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai começar a ser mais presente na escola. Todo mundo é assim. Se eu me sinto querido, eu quero estar presente naquele lugar. Se eu me sinto bem, eu quero fazer parte daquele lugar. Então, comece a mostrar para aquele pai, para aquele aluno, que eles são extremamente importantes dentro da escola e que eles têm também um papel a ser desenvolvido. Busque aqui
estratégias para você mostrar que há dificuldades, mas que há possibilidades de solução. Então, todas as vezes em que você entrar em contato com aquela família, presencialmente ou por telefone, que você use esses momentos para sugerir novas ações da família ou manter aquelas que já estão funcionando também. Isso faz com que você comece a ensinar e capacitar aquela família para determinada situação que é necessária dentro do desenvolvimento daquela criança. Chegamos aqui no item 7, e sim, você precisa criar e usar recursos e tecnologias adaptativas. Não é sempre que a gente tem essa possibilidade com todos os alunos, todas as crianças, mas sempre que possível, use e abuse, porque isso traz um desejo dessa criança ir além. Uma vez eu estava vendo uma criança que não gostava muito de estudar língua inglesa. E sabe como ela começou a se apaixonar pelo conteúdo? Com o Kahoot. Jogos simples, coisas simples e que foram potencializando o desejo dela de escutar uma língua diferente daquela que ela falava. Isso aqui é uma situação que eu já vi por aí, mas existem inúmeras questões que a gente pode pensar e trabalhar. Você pode ter, às vezes, um aplicativo no celular que seja gratuito, que seja uma opção ali para aquela criança estar vendo outros estímulos e querer que aquele mundo faça parte do mundo dela. Então, é uma opção dentre várias aqui, mas que fica a sugestão para que você consiga mostrar para uma criança que muitas vezes, de uma maneira tradicional, não está conseguindo aprender ou gostar daquilo, que ela crie um gosto diferente pela aprendizagem. E no item 8, eu falo aqui de autoestima, autonomia. Tanto crianças quanto adolescentes precisam disso para que eles queiram desenvolver dentro da instituição. Não é uma tarefa simples, mas se trabalhado todos os dias, a gente pode conquistar resultados melhores. Então, mostre para ele: olha, você conquistou isso, você deu conta daquilo, você chegou nesse ponto aqui, você subiu mais um degrau, você é assim, você é assado, e você vai mostrando tudo aquilo que essa criança está conquistando dentro das possibilidades dela. Não fale do restante, fale das conquistas, para que essa autoestima seja desenvolvida e crianças com melhores e maiores autoestimas aprendem mais. Então, a gente entende que se eu ajudo essa criança a ter uma melhor autoestima, ela vai querer desenvolver mais essas habilidades de conhecimento dela, mesmo que seja dentro de algumas limitações, mas ainda assim ela vai querer ir cada vez mais longe. E assim ela vai passando a ter mais autonomia, inclusive para o estudo, para a organização, para gerenciamento do tempo, todas as coisas que são importantes dentro de um processo de aprendizagem. No item 9, a gente fala sobre monitoramento contínuo. Eu preciso estar sempre atenta a todo o desenvolvimento dessa criança. Se eu inicio um monitoramento de uma criança, eu sigo com esse monitoramento e acompanhamento junto com o professorado, até que a gente perceba que ela atingiu um nível satisfatório dentro daquele segmento, dentro daquela série. Chegou num nível satisfatório, a gente vai fazer uma grande festa, a gente vai comemorar, porque vocês são merecedores também disso. Vamos comemorar com essa criança e vamos acionar essa família para mostrar que todos juntos fizeram um excelente trabalho. Isso é fundamental. E mesmo que não alcance o nivelamento que você queria, mas mesmo assim, havendo, né, progressos, é muito importante que essas conquistas sejam vistas também dentro do processo de monitoramento. Eu sempre gosto de fazer monitoramentos por mês e por etapa. Então, se você trabalhar com bimestre, monitoramento por cada um dos 2 meses e ao final, né, uma verificação. E assim você faz ao longo de todo o ano. E se for por trimestre, ao longo dos 3 meses, um encerramento para aquele trimestre, inicia mais 3 meses e assim sucessivamente. Busque essa percepção, busque esse olhar
porque você também é responsável. Sugiro que você faça uma planilhazinha com o nome dos alunos que estão sendo acompanhados, com esse desnivelamento, e que você faça o acompanhamento em cada uma dessas etapas, tá bom? Assim você não se perde, não esquece ninguém e não precisa ficar decorando tudo aí na sua cabeça. E por último, o item 10, que é fundamental que aconteça por aí, é uma cultura de aceitação e de respeito. Aquele aluno que de alguma forma tem, entre aspas aqui, uma aprendizagem abaixo do esperado, a gente precisa sempre respeitar. Esse aluno precisa de socorro, de apoio, de cuidado, de muito carinho, de muita percepção dos colegas também, para que ele se sinta bem e consiga desenvolver cada vez mais e melhor. Crianças encorajadas e valorizadas com certeza aprendem mais e melhor. Raquel, mas eu estou falando de ensino médio. A mesma coisa, vamos dizer aqui que são nossas grandes crianças. Eles também precisam disso para continuar o desenvolvimento deles, ainda mais considerando que na fase da adolescência eles estão com uma grande transformação aqui dentro, exatamente. O cérebro dele está passando por um processo de maturação. O que é isso mesmo, Raquel? É o cérebro que ele passa da fase da infância, né, pré-adolescência, para a fase adulta. Então, nesse miolo que é a adolescência, o cérebro está em processo de maturação. Isso significa que ele está mudando mesmo, literalmente, de um jeito para outro, de uma proporção para outra, e várias coisas acontecem neurologicamente e muita confusão vai existir mesmo, inclusive a questão do sono, que realmente é alterada em virtude dessa maturação do cérebro. Mas isso pode ser conteúdo para uma outra aula nossa aqui. Me conta se você quer mais conteúdo sobre o cérebro do adolescente, como que a gente pode lidar com tudo isso. Me conta aqui embaixo nos comentários também se esse vídeo fez sentido para você, se eu te ajudei com esse conteúdo. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Comenta esse vídeo, fala se esse vídeo fez sentido aqui para você. Se você está gostando do conteúdo, já começa a me seguir. E, claro, assiste os próximos vídeos que eu estou deixando disponíveis aqui para você. E vamos nessa, a gente se vê na próxima aula, no próximo conteúdo por aqui.